Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos da minha luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ouvintes, nós vamos voltar àquele desafio à razão, à incredulidade, à lógica que leva à incredulidade na palavra de Deus. Do fato do grande, importante e profundo fato de que se Deus não tivesse tirado a ciência da cabeça de Moisés, ele teria levado aquela planta para um laboratório
como já fizeram depois disso, tentando assim anular o sobrenatural que a Bíblia Sagrada mostra nas passagens do Velho Testamento, do ministério de Moisés, do Mar Vermelho, o maná e tantas outras coisas através das quais Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então, Moisés teria levado aquilo para o laboratório. Isto seria o sinal exato de que ele nunca tiraria o seu povo do Egito, como tirou. Ele não cumpriria jamais tal missão, porque a saída do Egito teria que ser simplesmente pelo poder de Deus. E agora não é diferente. Nunca foi diferente. Já comentamos que eles apanham Atos dos Apóstolos. É um desafio a toda a ciência teológica. Atos dos Apóstolos desmonta todos os credos e dogmas gerados na fornicação do Estado com a Igreja no Concílio de Nicéia. Um cálice de fornicação que está profetizado, que está vivificado ali, denunciado, bem enfatizado no Apocalipse. Então, esse cálice de fornicação odeia Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo. O livro Atos dos Apóstolos significa atos do Espírito Santo através dos apóstolos, o que implica na obediência dos mandamentos de Jesus Cristo, o que implica na obediência de São Mateus capítulo 28, 19, São Lucas capítulo 24, versículo 47 e todas as demais ordenanças de Jesus. Jesus nunca poria a responsabilidade que pôs sobre Pedro, sobre os apóstolos, sobre a sua igreja, a não ser através do Espírito Santo. Ele podia colocar uma missão sobre eles, como colocou, de expulsar demônios. Mas isso não quer dizer que tem o Espírito Santo. O próprio Judas expulsou demônios. E tantos outros expulsaram demônios antes de São João capítulo 6. Antes de Jesus dizer: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino, não tem parte comigo. Então, Atos dos Apóstolos é como a revelação do Apocalipse, a revelação do Gênesis. A serpente odeia a revelação de Atos dos Apóstolos. Por quê? Simplesmente porque mostra os rudimentos. São Pedro, o nosso apóstolo São Pedro, começa a mostrar ali que não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há Maria, não há Roque, não há Ambrósio, não há Aprígio, não há Tiburtino, São Fulano, São Patrício, seja quem for, não há Santa Luzia e nem Nossa Senhora de tantos lugares que existem. Porque São Pedro, em Atos dos Apóstolos, mostra categoricamente, explicitamente, que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Combinando perfeitamente com esse cordeiro sangrento, não o Jesus da paixão, o Jesus coitadinho da sexta-feira da paixão tradicional, mas o cordeiro sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, lá de Apocalipse 5. Veja onde está a noiva de Cristo. Está muito além disso.
Então, a senhora fixe nisto. A série significa mais pense nisto, para que sejas, então, perseverante no que é verdadeiro, no que é correto, no que tem realmente fundamento profético e apostólico. Agora, nós notamos que às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. E explorando a vida de Moisés, que, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque foi firme, como vendo o invisível. Agora, isto é, sem dúvida alguma, a verdade na qual nós devemos permanecer, devemos ser perseverantes. Nós temos que ter uma fé igual à dos apóstolos, preciosa, 2 Pedro, capítulo 1, preciosa, igual à dos apóstolos, não igual de Nicéia. Quem formou o concílio de Nicéia? Começa aí por aí, Constantino, na cabeça da coisa. Quem constituiu, quem fez a composição do concílio de Jerusalém, do cenáculo? Se Constantino vivesse nos dias dos apóstolos, lá em Jerusalém, ele não seria um Pilatos, ele não seria um Herodes. Esse sim é o laboratório de Deus. É o concílio de Jerusalém. Para onde nós devemos voltar? Através da mensagem de Elias, que viria restaurar todas as coisas que os 4 insetos comeram durante as eras da igreja. É erro dizer eras das igrejas. Eras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente aí onde o povo de Deus, revelado, vai se tornando místico. Místico porque a fé, essa fé que chama as coisas que não são como se já fossem, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, aquela fé através da qual Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Faz deste povo também um povo místico, tanto quanto Moisés foi um místico, tanto quanto os apóstolos foram místicos. Por quê? Vamos individualizar. O homem que está no caminho do dever de Deus, faz alguma coisa que se torna ridícula. O termo correto é esse, motivo de riso. A fé dessa moça cristã revelada na escola é motivo de zombaria, de riso das moças pagãs, das maometanas, muçulmanas. Não. Muçulmano, maometano respeita muito mais do que os evangélicos. Uma moça que tem essa fé igualmente preciosa dos apóstolos é zombada, ridicularizada, perseguida em colégios evangélicos. É motivo de riso para moças que estão falando em Jesus.
generalizou Jesus. Jesus, Jesus. Por que não escreve Jesus também nos carros? Por que põe Jesus? Por quê? Por que não põe nos adesivos também Jesus? O exemplo que nós estamos focalizando aqui é Moisés, né? É Moisés, que por sinal é um tipo de Cristo. Se Moisés tivesse falhado como um homem jovem de 40 anos, um homem de 40 anos, no tempo de Moisés, era um jovem na força, no vigor da vida, sendo um militar. E o trono, veja só, o trono estava ao alcance do seu pé. Ele estava com o pé no trono. Todos os exércitos do Egito controlados por ele. Tudo isso estava à sua mercê. Que motivo de crítica, que motivo de zombaria, que motivo de interrogação. Um homem que está com o pé no trono preferir se misturar com os amassadores de barro. Tome isso para você agora. Pense nisso. E agora vamos colocar, bem colocado, estando com o pé no trono, em uma interrogação, lá. E se ele viesse a falhar em fazer isso, o que acontece? Ou o que aconteceria? O Egito, todo o Egito, na manhã seguinte, depois de encontrar-se com o anjo na sarça, sem nada na mão a não ser uma velha vara torta do deserto, com a sua mulher sentada numa mula, e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos então. Sua cabeça calva brilhava no sol. E com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu e um sorriso em seus lábios. Pode que alguém tenha dito: Moisés, ontem você estava no vigor, com 40 anos, com um pé no trono. Você escorregou de lá, Moisés, por ver um fogo pegando numa plantinha aí? Você se escorregou de lá simplesmente porque matou um egípcio? Um guerreiro como você? Você se escorregou de lá simplesmente para se misturar com amassadores de barro, Moisés? Agora está aí você com 80 anos, com essa caduquice. Onde é que você vai, Moisés? Ele dizia: eu estou indo lá para o Egito. E eu vou tomar controle da situação lá. Esse é o desafio da senhora, do senhor, da moça, do rapaz, do cristão. É exatamente o que está acontecendo neste momento. Nós vamos tomar controle do mundo. O mundo já sofreu sua queda. Mas eles não têm o controle da situação. Quem tem o controle da situação somos nós. É a senhora que está me ouvindo agora. É o Senhor. Porque Jesus Cristo virá e vai arrebatar a sua noiva, o seu corpo místico, ficar com ele 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, longe de poeira cósmica da lua. A ironia dos fatos é esta. Longe de planetas por aí que estão gastando milhões, bilhões de dólares para conhecer, para explorar. 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio,
sabe de uma coisa? Mundo caótico. Haverá um governo universal. Jesus Cristo decretará uma intervenção. Você sabe que as coisas estão precisando disso. Tem muita casa precisando de ser fechada por causa das negociatas. Tem muita gente sem terra, chorando por causa de terra, morrendo por causa de terra. Mas pode deixar. Ele vai introduzir o seu reino aqui e vai mostrar como se governa com vara de ferro. É ditador? Não, rei. Um ditador usa todos os poderes de um rei, mas ele não é coroado. O ditador usa todos os poderes de um rei, mas ele não é coroado. Jesus Cristo é coroado. E no seu reino haverá súditos. É uma contradição dizer que uma rainha é súdito. Súdito aqui, os cristãos. Súditos do seu reino enquanto estão aqui, porque estão reinando sobre eles. Mas então é o seu próprio corpo reinando sobre toda essa terra, sobre todas as leis da televisão, do rádio, de tudo, telefone, transporte, tudo controlado pelo Senhor Jesus Cristo e sua esposa. Haverá uma intervenção na terra, governo do grande rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E aí, seus trinitarianos, nós vamos ver lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo governando. Então o que vamos ter lá? Presidencialismo? Parlamentarismo? Ele é rei. Cegos. Vamos três pessoas governando. Parlamentarismo? Não. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí então se cumpre tudo o que Isaías diz. Se cumpre com seu reino, sendo ele o Rei dos reis. É que ele é o Pai da eternidade. E você é filha, você é filho da eternidade. Isso te traz paz, isso te traz perseverança, isso põe a doença pequena, os problemas pequenos. Receba a bênção de Deus. Isso é que é a bênção de Deus, é a palavra revelada. Que Deus te abençoe, que Deus te encha do Espírito Santo, o Espírito da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue,
segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscar um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz